Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma live no qual teria sido semana passada, por problemas técnicos não conseguimos, e essa quarta-feira promete porque vai ser uma aula bem completa sobre os defensivos orgânicos, né, biológicos no bonsai. Então, vem para falar com a gente um amigo que é aluno do curso também como fazer bonsai.com, já foi aluno nosso, e um cara que tem, além de meu amigo, é um super competente na área em que trabalha, que é nessa área mesmo. Aqui não tá calor, cara, aqui tá frio. Vamos ver aqui, deixa eu ver quem que tá falando aqui. Vamos lá, o Diego tá aí, Alex Nunes, Gabriel Ferreira. Boa noite, Gabi. Gabi, já empacota minha touquinha lá, ó, que agora da próxima vez eu venho com uma touquinha nova da Bonsai Wear. Quem precisar de touquinha, touquinha muito bonitinha, muito bacana, muito bem feita, fala com o Gabriel Ferreira, que tá fazendo com a marca Bonsai Wear. Muito legal. Boa noite, Leandro Batista, Jefferson, Tiago Leitão com a Bonsai Mais. Não está calor, tá frio. Gabriel vai acompanhar a live aí, ó, que legal. Então vamos lá, ó. O Luciano Muniz está aí, ó. Tava na aula passada e não deu jeito. TM Vasos também tá aí. Boa noite. Souza Arte, boa noite. Bonsai Orquídeas também tá aí. Seba Bonsai, vamos lá. Tudo bom? Boa noite, João Falcão. Luciano Muniz, eu ainda não vi a apostila, Luciano. Hoje eu tô aqui no ateliê de cerâmica o dia inteiro. E eu só saí daqui, tomei banho e voltei pra cá pra fazer essa live com vocês. Mas depois eu vou dar uma olhada, não te preocupa. Qualquer coisa tu me lembra, porque deve estar lá nos meus e-mails, tá? Uru Bonsai também tá aí. Vamos lá, vamos lá. Quem mais? Juninho também tá aí. O pessoal tá entrando, ó. O Diego Salete também, boa noite, meu amigo. O Jeff está perguntando para falar sobre o bar molhado lá no Chicão. E o susto Daniel. Não vou falar isso, né, rapaz? Tá louco? Daniel não leva susto. Daniel é um caba macho gaúcho, tio. Não leva susto com essas coisas. Bar molhado, isso aí é coisa do pessoal da oposição que queria fazer. Boa noite, Jura Florencio. Fala, meu amigo. André Suzigan, boa noite, querido. Patrícia Carneiro, boa noite. O pessoal tá tudo aí já chegando. Erivaldo. Vamos ver aqui. Eu acho que o Fernando. Deixa eu ver como é que tá. Estamos com 3 minutos. Eu acho que o Fernando já pediu para chegar na quebrada. A Patrícia está perguntando sobre a Pinha. A Pinha, ela foi para outra pessoa. Fala, garoto! Oh, até que enfim, graças a Deus, a gente entrou, né? Ah, agora sim! Coisa boa. Imagina, você faz um teste, tá tudo certo, e na hora do pênalti a bola vai para fora, É, rapaz. beleza. Deu boa, deu boa. Que legal. Então tá, Coisa gente, aqui boa. eu tô falando com meu amigo Fernando Faria, todo mundo já conhece. É o cara que manja muito porque trabalha com isso. Ele é agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho. Ele também é especialista em irrigação e drenagem. Além de ser meu amigo, que já o qualifica quase para 100% em qualquer outra coisa. E, e ex-aluno do curso Como Fazer Bonsai.com, que já ia aí extrapola qualquer coisa, já é pós-doutorado em qualquer coisa. Como é que tá aí, cara? Tudo certinho? Ah, tudo certinho. Começando a esquentar na região, né? O friozinho tá indo embora. Já tá fazendo seus 44, 45 já. Rapaz do céu, então aí já tá Olha, começando a esquentar. eu tô molhando bonsai 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, cara. Rapaz do céu, isso aí não ia servir pra mim não, rapaz. Isso aí, cara, É uma tem que se loucura. acostumar. E É, assim, tem... eu tenho Ah, empresa de irrigação, mas é como eu digo, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não tenho irrigação no meu bonsai. Por quê? Porque
esse negócio de você ir molhar ela lá, cada uma, de uma por uma, você identifica tudo, identifica uma praga, um sintoma, uma evolução da planta, para você tirar um arame, para você dar uma mexida. Então, eu prefiro não ter irrigação. Eu vou lá, eu tenho um pouquinho a coisa, eu tenho umas 30, 40 plantas aqui. É melhor ir de uma por uma molhando do que botar uma irrigação e ficar impessoal, sabe? Exatamente. Vai que tu sai, fica aí, tu bota e É, tranquilo. Mas pois mesmo é, assim dá um danado, né? Já é tive trabalho. amigos que bateu o vento e num tempo muito quente, ficou uma semana fora e o vento naquela semana foi fortíssimo. E o cara tinha Uhum. muita caliandra, me lembro até hoje, já faz uns 10 anos isso aconteceu. O cara que morava lá no Paraná. E é super frio lá, dá geada que chega a congelar os vasos lá. Mas no verão, Nossa. o bicho. E ele tinha muita caliandra, cara. Caliandra sente demais, a caliandra celói. Mas morreu um Uhum. monte, as caliandras, tudo caliandra boa, assim. Aí não dá. Aí é complicado. Mas vamos ao que interessa. Meu amigo, Vamos hoje a gente lá. veio falar sobre defensivo. Você já fez um monte de vídeo aí na net. Tem o canal também. Qual é o nome do teu canal, Fernando? Fala aí que depois o pessoal vai ficar me perguntando. Fabiano, eu abasteço o meu canalzinho com vídeos. Para você ter ideia, eu nunca tive a intenção de fazer um canal para muita procura, até porque tem tanta gente já dando informação, né? E eu comecei isso o seguinte, eu comecei isso fazendo informação para lagos artificiais. Eu peguei com um amigo umas informações de um lago, fiz um aqui em casa e comecei a postar a evolução do lago e tudo que eu encontrei de percalços, né? E depois eu mudei de ideia, eu disse, não, meu lago já fez, está lá, eu não mexo mais nele, ele já criou um ecossistema independente, eu agora vou fazer alguma coisa com relação a pragas, a manejo nutricional, e vou colocar lá até para eu gravar isso, eu tenho de guardar, sabe? E aí eu fiz. Então, o nome do site do meu canal é Fernando Faria, o símbolo é da minha empresa, Aguatec, que é uma gotinha com a folhinha, entendeu? Então, Tá assim, bom. tem alguns vídeos, sempre que eu faço, eu coloco lá para deixar salvo. Alguém precisar, vai ter onde achar, sabe? Ah, é legal tu pegar, de repente agora tá nessa vibe que é o teu trabalho agora, tal, de repente faz uns É. vídeos sobre isso. Se tu quiser mudar, é teu, é uma coisa pessoal e tu bota o Uhum. que de repente seja interessante para ti, né? É interessante sim. Beleza, Ah, na com verdade, certeza. tu até mandou um vídeo para mim produzindo, lembra, um de É, 8 minutos e pouco? isso. Aquilo, mas você falou da calda orgânica, da calda com bactérias, né? Do Bacillus É, subtilis. É. isso. Aquilo eu mostrei como é que eu faço aqui, porque o pessoal me pergunta muito. É o Bacillus subtilis que usa no iogurte, na soja. Aí, assim, a família Bacillus subtilis ela é imensa, é gigantesca. Então, você tem, na Bacillus subtilis, você tem cepas que são direcionadas para proteína da soja, para fazer alimentos. Tem uma cepa direcionada para o controle de pragas, controle de fungos, controle de nematóides, entendeu? E tem uma que você usa, que é uma característica geral de toda bactéria de solo, é que ela estimula o enraizamento, né? Então eu uso uma cepa de controle biológico de pragas, mas que ela tem um efeito no enraizamento muito grande, entendeu? Então eu Legal. uso essa, é o produto comercial fácil de achar aqui, entendeu? Tá. Aí, Se tu não tiver esse vídeo no teu canal, como tu mandou para mim, de repente eu faço uma introdução, coloco lá no meu, se tu deixar, não tem problema. à vontade, olha. Se tem uma coisa que eu não seguro a informação, para mim pode passar para todo mundo. O objetivo é Tá? esse, entendeu? Beleza. Eu vou ver se tá aqui, se estiver aqui ainda no meu celular, eu vou fazer uma introdução te Tranquilo. explicando e botamos lá, porque se eu for fazer, não tem como fazer, né, cara? Aquilo ali é os produtos que tu tem, a tua É, linguagem, é top aquele vídeo, bem legal. Vou entendeu? botar online. Aí é o seguinte, eu uso aquele processo tanto para o Bacillus subtilis quanto para os outros produtos que têm bactérias, entendeu? Isso. Eu tenho aqui algumas bactérias que são enraizantes também, sabe? Que a gente usa muito, no caso, que são da família da micorriza, entendeu? Que Sim. também o pessoal usa para inocular semente de milho. Então eu também uso essas. E aí eu vou dosando. Uma semana, um período eu faço com um, outro período eu faço com outra,
que é para eu ter sempre uma infinidade de micro-organismos trabalhando ali, entendeu? Entendi. Bem, legal. Vamos, quem sabe a gente vai numa dessas aí, se a gente não Beleza. conseguir. Porque isso aí também é um tempão falando, né, Fernando? Ah, é. Olha, esse negócio de micro-organismo é uma coisa tão vasta, que se você for detalhar uma única só, você passa o dia todinho falando, brinca a semana todinha tem assunto, entendeu? Só pra É, você ter né, ideia. cara? Desse parte do controle biológico, tem um controle feito com a bactéria, que foi, eu acho que, o primeiro estudo feito com isso, que todo dia, da cada época que se passou, cada década, cada ano, foi se descobrindo moléculas inseticidas, e aí tem de uma bactéria só, da família, cada uma tem uma especificidade para um tipo de inseto. Então, o tamanho que é o negócio, é gigante. É gigante. Entendi. Bem, hoje nós vamos falar disso, né, cara? Vamos Isso. tentar falar o máximo possível, defensivo orgânico, biológico. Uhum. E então, meu amigo, vamos lá que já passamos 11 minutos, senão a gente não Vamos vai embora. conseguir falar o que é. No que consiste, Fernando, o controle biológico das pragas? Olha, é, essa questão de controle de pragas, ela teve um boom, né? Desde da década de 40, né? Com o advento da alta tecnologia da agricultura, os monocultivos, a tecnologia de plantio, adubos, e se começou a impactar o ambiente. Aí começou a se usar violentamente moléculas químicas, né? Os agrotóxicos. Aliás, não agrotóxicos, inseticidas e químicos para controle de pragas, né? Quando a gente fala a palavra agrotóxico, ela é uma palavra muito pesada, né? Porque veja só, a agricultura moderna hoje, a agricultura no geral hoje, ela não sobrevive sem o uso de moléculas químicas, né? Mas do outro lado, a busca por produtos limpos, produtos que não tenham moléculas pesadas, né, que não deixem um residual que possa agredir o ambiente ou o ser humano, a busca por isso tem sido muito grande. E, na realidade, a gente sofre a exigência do mercado comprador. Então, a maior parte das frutas, dos nossos produtos, vão para o mercado exterior. E, como o pessoal lá está mais à frente nessa questão de ambiente saudável, de alimentos saudáveis, a exigência por redução das moléculas químicas naquilo que está sendo comprado por eles é grande. E isso forçou os órgãos como é que eu vou dizer, os órgãos de rastreamento, de barreira sanitária, etc., começou a colocar parâmetros. Para você ter uma ideia, a uva que vai para a Europa, ela só permitido ter duas moléculas, era permitido ter 4 moléculas químicas em até 1,5 ppm, uma coisa assim, bem insignificante. Reduziram para metade e agora estão caindo para 1 ou 2. Então, assim, os inseticidas e os químicos aqui, eles são usados com muita responsabilidade. Tem um período de aplicação, considerando que ele vai ficar na planta por um período de alguns dias ou meses, ele é aplicado considerando que essa planta vai ser colhida e exportada. Então, determinada época, que não se pode mais aplicar nada, porque a molécula para. E aí você vai mandar essa fruta para a Europa. Chega lá, ela é avaliada. Se por acaso for pego uma molécula ou um percentualzinho a mais daquilo que eles botaram como teto, o container todo é incinerado. Então você imagina, é incinerado e o custo é enviado para o produtor, porque hoje tudo é rastreado. Então, com isso, começou a se buscar métodos de controle mais ecologicamente corretos e com eficiência, porque não adianta eu ter um produto que ele é biológico, que ele tem um apelo biológico, um apelo da linha verde, como chamam, e ele não ter efetividade contra a minha praga, entendeu? Para você ter uma ideia, começa o clima a esfriar aqui, no período noturno, que a temperatura baixa a 16 graus, a pulverização é diária na uva para evitar o míldio e o oídio. Se você perder um dia, você perdeu o pomar. Se na sexta-feira você não identificar que o fungo entrou, você for aplicar só na segunda-feira, já perdeu aquela área toda. Então, assim, em quanto tempo um controle biológico responde nessa velocidade que a praga desenvolve? Então, assim, isso vem
fazendo com que se tenham mais alternativas. Você não pode esquecer do químico, mas hoje o controle biológico está assumindo um papel muito grande, porque você tem uma infinidade, né, de produtos. Então o controle biológico veio daí. Se utilizar de um inimigo natural, quer seja um vírus, quer seja um fungo, quer seja uma bactéria, quer seja um outro inseto, ou quer você use qualquer informação química que esses organismos têm como combate a insetos, por exemplo, na transgenia. Hoje isso é comum. A engenharia, a engenharia molecular e a bioengenharia já está no nível de você já produzir plantas com a informação genética que determinado micro-organismo passa resistente a uma praga, por exemplo. Então já está nesse nível, entendeu? Então, assim, é uma coisa que está se tornando muito, mas muito técnica, muito aprofundada. Pra você ter ideia, a Monsanto, que foi que criou a primeira molécula química do Bacilo thuringiensis no milho, hoje está desenvolvendo aqui em Petrolina outras variedades de milho com outras moléculas para controle de insetos, entendeu? Então, assim, a coisa já vai num nível muito, muito elevado, entendeu? Então, na realidade é isso. É você utilizar da própria natureza para combater uma praga. Porque na natureza nós temos tudo. Nós temos o inseto, ou o fungo, ou a bactéria que causam danos e tem o inimigo natural dela. Então vamos usá-los contra eles, entendeu? Então veio daí, você partir para esse princípio, entendeu? Entendi. Então, assim, de repente também é uma coisa, né, Fernando, que tem que ser feito continuamente, né? Não, com certeza. Porque de repente, se o cara chegar lá e tá com uma praga já de um inseto, ou de um fungo, de uma coisa que vai acabar rápido com a tua planta, e nesse caso de uma fazenda quase de um produto X ou Y, uma cultura X ou Y. Então, se a gente trabalha de uma forma orgânica, sabe que é uma coisa um pouco mais lenta, demora um pouquinho mais do que o químico, que tu joga um veneno lá na hora, mata os bichos tudo e tudo mais. Então, de repente, por causa disso, está sendo trabalhado de forma mais preventiva com o orgânico? Com certeza. Veja só, é o que eu havia falado, comentado da outra vez. O controle biológico, dependendo do inseto, da praga que você vai estar combatendo, ele deve ser preventivo. Por quê? Porque, às vezes, o dano que a praga pode causar na sua planta, ele é muito devastador. Você imagina essa praga de gafanhotos que está chegando aí. Imagina o estrago que um gafanhoto só faz. Agora, pense em 10 gafanhotos caindo em cima de um bonsai. Não leva meia hora para acabar com ele, não, entendeu? Então, assim, até que o inseto coma a molécula que o micro-organismo produziu, que tem um efeito inseticida, ou que ele penetre na estrutura do inseto e venha a paralisar a sua atividade de ingestão, isso leva um tempo. E aí o inseto já acabou com tudo, entendeu? As nossas plantas, eu faço assim, eu faço uma referência muito pessoal com que te usa no campo. Mas assim, as nossas plantas são as mesmas que estão no campo, produzem os mesmos aminoácidos que atraem as pragas, mas num tamanho infinitamente menor. Então, o efeito que um pulgão causa numa planta de acerola, por exemplo, ou de limão no campo, é insignificante porque ele pode causar na nossa planta no vaso, ela tem um tamanho reduzido, né? Então, você imagina que se formos esperar que qualquer controle biológico seja efetivo, nós vamos perder um tempo drástico. E aí, volto a dizer, é importante identificar o tipo de dano, qual o aparelho bucal que aquele inseto tem. Se for mastigador, eu não posso esperar. Então, o controle tem que ser preventivo, sempre preventivo e curativo, né? Porque hoje já se tem micro-organismo com efeito até rápido, 2, 3 dias, entendeu? Então você ainda pode lançar mão desse produto. Mas se for um inseto que mastigue muito, uma lagarta dessas grandes, né? Essa que dá no maracujá, por exemplo, que você toca nela, ela bota um chifrinho, eu esqueci o nome dela. Ela pega uma folha, ela não leva uma folha de maracujá, que é uma folha grande, ela não leva 5 minutos para acabar com a folha. Eu até tinha um vídeo
cronometrando ela comer uma folha de maracujá. Mas, rapaz, eu fiquei impressionado com a velocidade. Então, assim, não podemos perder tempo. Então, assim, decidiu pelo controle biológico, ele tem que ser preventivo, tá? Você vai aplicar, você vai lançar a mão dele, independente de você identificar o efeito da praga na planta ou não. Porque quando ela entrar, você já está com o micro-organismo preparado para atacar ela. Se você for aplicar depois que você identificou o dano, aí você pode ter perdido um tempo precioso e sua planta já foi, entendeu? Sim, entendi. E quais os micro-organismos que a gente utiliza no geral? Olha só, essa história ela é bem diversa, né? Você tem ideia, o controle biológico se utiliza pelos as minhos estudos que eu já fiz aí, época de faculdade, até pesquisando, desde 1911, né? E se começou com uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, chamado o produto comercial é chamado BT. É um inseticida BT. Praticamente todas as fábricas de inseticidas têm o Bacillus thuringiensis, tem o BT como um carro-chefe, né? E aí você tem uma bactéria, que é o BT, aí você tem 3 ou 4 fungos, os mais conhecidos, né? Que é a Bovéria baciana, Metarrhiza anisopilar e o Tricoderma. E o mercado posiciona eles naquela praga que ele é mais eficiente. Por exemplo, Bovéria baciana ataca todos os insetos praticamente e também combate nematóides. O Metarrhizo também, a desopilar, ele também combate quase todas as pragas, lagartas, besouros, larvas e também nematóide. E o Tricoderma faz o mesmo, só que ele é muito mais eficiente no controle de nematóides. Então, os produtos à base de Tricoderma são posicionados no mercado como nematicidas. Eles vão atacar nematóides, entendeu? Embora ele ataque tudo, não é? E aí você tem, por exemplo, o Bacillus thuringiensis. Como é que ele atua, né? Existe dentro da bactéria uma estrutura chamada plasmídio, né? Que está relacionado à produção de uma proteína chamada proteína cristal. É uma proteína que todo bactéria faz. Ela, por exemplo, a bactéria identifica que está num ambiente de estresse. Ela toma uma decisão: eu vou me multiplicar ou eu vou sobreviver. Aí ela decide sobreviver. Então, quando ela decide sobreviver, ela produz os endosporos. E os endosporos são substâncias de sobrevivência, são, aliás, estruturas de sobrevivência, que pode desenvolver em uma nova bactéria no futuro, quando o ambiente for propício. Nessas estruturas, essa estrutura contém esses plasmídios também e produz essa proteína, que servem de alimento para eles. Mas essa proteína, ela tem efeito inseticida. Então, o inseto, quando identifica essa proteína no ambiente, ele vai se alimentar dela. E o efeito inseticida dele é imediato. Ele imediatamente paralisa o intestino do inseto. Há um colapso, né? Todo o intestino do inseto é destruído e aí ele fica impossibilitado de se alimentar e morre. Então, assim, identificou-se isso em 1911, um japonês que estava identificando uma praga naquele seda, bicho da seda, né? Uma coisa assim. E depois, uns 20 anos depois, ou 30 anos depois, um alemão identificou a mesma bactéria atacando uma larva, né, de Turíngia. E aí ficou num Bacillus thuringiensis. E aí ele foi mais profundamente, mais a fundo na pesquisa, identificou qual estrutura produz a proteína. E aí, como a Bacillus thuringiensis é uma família gigantesca, foi se identificando espécies de Bacillus thuringiensis, cada uma com um plasmídio produzindo uma molécula lipoproteica inseticida diferente. E aí você tem Bacillus thuringiensis específico para gafanhoto, para lepidópteros e para dípteros. Aí tem Bacillus thuringiensis com especificidade para nematóide, Bacillus thuringiensis com especificidade para gafanhotos, para formigas. E aí foi se criando moléculas. Rapaz, tem para mais de 100. Então, e aí cada fábrica de produto inseticida se apoderou dessas pesquisas e começou a fazer o seu produto. Então, o BT é um inseticida conhecido mundialmente, todo mundo produz, e produz uma determinada espécie do Bacillus thuringiensis, entendeu?
E aí a evolução disso foi o quê? Por exemplo, a Monsanto criou um milho, né, que tem a informação genética da bactéria para produzir essa proteína cristal, chamada proteína CRI. Ela colocou essa informação genética no milho. Então o milho produz isso, apresenta essa molécula dentro da sua estrutura e combate a praga, a lagarta, que vai lá roer. Quando ela começa a comer a folha, ela come o tecido, se intoxica com a molécula que tem, que é a molécula cristal, e morre. Então, assim, a biotecnologia já avançou violentamente nisso, entendeu? Então, assim, daí começou, né? E aí você tem uma infinidade. Por exemplo, outro controle. Existem insetos que naturalmente pragueiam na natureza outros insetos, né? Aí você tem, por exemplo, uma vespinha pequenininha. Eu esqueci o nome dela agora, é bem complicadinho. Ela tá ali, ela identifica uma praga, ela vai lá, faz a ovoposição dentro da larva, dentro da lagarta. E aí, em mais ou menos um prazo de uma semana, a larva dela desenvolve dentro da lagarta, come tudo por dentro e sai e vai embora. E você usou um inseto para controlar outro inseto, né? Por exemplo, o ácaro. O ácaro nós temos hoje, para quem trabalha com espinosas, que é uma coisa muito endêmica do bioma lá da Caatinga, no Ceará, você tem lá um ácaro que ataca a espinosa. Que ácaro é esse? A gente não sabe. A gente não sabe se é o rajado, se é o verde, se é o vermelho, o ácaro branco, se é o microácaro, não sabemos. Sabemos que é um ácaro. Então, eu não vou ficar usando acaricidas, porque é uma coisa, molécula química dentro da nossa casa. Nossos viveiros são dentro das nossas casas, onde nossos filhos, nossa família, netos, animais e nós mesmos passamos todos os dias, tocamos e pegamos. Imagina como é que é isso dentro da sua casa. Então, hoje, o Ministério da Agricultura já está em uma parceria com a fábrica americana de trazer um ácaro predador chamado Neoseiulus. Ele é específico ele é mais generalista, o Neoseiulus, porque ele come todos os ácaros. E tem outro, se eu não me engano, Phytoseiulus, que é outro ácaro predador que é específico para o ácaro rajado. O ácaro rajado é o que mais se encontra na natureza, entendeu? É o mais comum. Então, provavelmente, o ácaro lá da espinosa seja o rajado. Então, você pode adquirir, né, e até criar. Como você cria o ácaro? Você vai comprar, se eu não me engano, parece que são 1.500, 800, uma quantidade, um recipientezinho, tá certo? Aí você cria uma pequena estufa, longe do sol, com sombrite, ventilação controlada, e planta mudinhas de feijão guandu, certo? O feijão guandu, ele é alimento preferido do ácaro rajado. Então, entenda, o ácaro predador só vai existir se tiver a comida dele. No momento que você soltar e ele acabar com os ácaros todos, ele vai embora. Então, é uma coisa que você tem que fazer, né? Paulatinamente, identificou dano de ácaro, solta o predador, entendeu? Aí é por isso que é importante você cultivá-lo, você criá-lo. Você faz uma pequena estufa, aí planta os copinhos com feijão guandu, solta o ácaro praga lá dentro e uma quantidade do ácaro predador. Então você vai ter o predador e o praga, né? Você geralmente, quando você... É uma proporção pequenininha, 5 a 6 para uns 50 a 100 do outro, entendeu? Ele é muito violento, ele come muito, entendeu? Então, assim, você cria ele na sua casa. Quando você identificar, por exemplo, suas espinosas estão sendo atacadas, você pega a folha do feijão guandu, que tenha tanto o ácaro predador quanto o ácaro praga, e o coloca lá com a parte de baixo voltada para cima das suas plantas. Ele vai naturalmente sair e vai comer todos os ácaros pragas que tem ali, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa maravilhosa, mas ainda não está liberado pelo mapa comercialmente. Aliás, ele já está com a licença, né? Mas ainda não tem comercialmente. Eu não achei aqui, né? Por enquanto, a gente usa o Bovéria baciana, que tem um efeito muito bom no controle do ácaro, certo?
E as moléculas químicas, né? Os acaricidas, né? E aí é como eu falei antes, o ácaro é uma das pragas que mais queima produto. O que significa queimar produto? Como o ciclo de vida dele é entre 18 e 20 dias, ele multiplica, Fabiano, numa velocidade tão grande que alguns indivíduos sofrem uma mutação genética. E geralmente essa mutação é na resistência àquela molécula química que você usou. Se você usa insistentemente, as populações morrem e renascem. As próximas que vão vindo são resistentes ao acaricida. Aí você queimou o produto. Então, eu sempre recomendo, no mínimo 2 a 3 moléculas químicas. Uma semana você aplica uma, na outra molécula química, e na outra, assim, você volta para a primeira. Porque aí você faz com que o inseto não crie resistência, né, àquele controle químico. Né? Isso não é só com ácaro, não, com todas as pragas. Né? E você quer ver o que é bronca é quando a doença é com vírus. Aí é para se lascar. Pois é, Fernando, mas eu vejo assim um problema gigante para nós que somos leigos, né, cara? Eu falo a comunidade bonsaística geral, Uhum. para ter todas essas moléculas em casa, coisa e tal, né? Então eu acho que aí tu vê mais uma forma de benefício se tu tá trabalhando de forma orgânica, constante e sempre trabalhando certinho, a prevenção sempre vai ser melhor, né, cara? Com certeza. E outra, a própria nutrição da planta, dependendo do que você usa, ela serve no controle de pragas também. Por exemplo, você usar silício. O silício é um elemento químico que induz a planta à produção de substâncias que conferem resistência a ela, além de dar resistência à epiderme da folha, né? Evita que o dano do inseto seja mais rápido. Ele vai tentar muitas vezes, e ele é o seguinte: o inseto está tentando aqui, ele não vai perder tempo aqui, não. Ele encontrou dificuldade ali, para outro lugar, É, entendeu? Entendeu? e Então, assim, uma planta saudável geralmente não é lógico, pragueada, lógico, facilmente. lógico, lógico. Então, assim, o controle de pragas, ele é muito fácil, mas ele torna-se complicado, porque você não pode dizer, eu só tenho um controle. Você tem que ter, no mínimo, trabalhar com 2 ou 3 controles. Então, assim, você tem um biológico, quer seja por um inseto ou um ácaro predador, quer seja por um fungo, bactéria, vírus, né, que você vai utilizar, mas você tem que usar os outros artifícios. Armadilha luminosa para pegar lepidópteros, armadilha com a cola entomológica, né, que você bota numa estrutura, o inseto é atraído pelaquela cola amarela, fica preso na cola e morre. Feromônios, por exemplo, você tem hoje feromônio atrativo sexual para lepidópteros, para cigarras, para besouros, entendeu? Com muita eficiência. Você tem ideia, tem um besourinho praga, se eu não me engano, o nome é Agrotes. São tantos para lembrar na minha cabeça que é danado. Você pega uma pastilhazinha do atrativo sexual dele, bota no bolso da camisa e atravessa um canavial. É bem possível que do outro lado você esteja preto de inseto em cima de você. Olha só. De tão eficiente que é. Aí você imagina, você faz uma armadilha com a cola entomológica, né? Ou você faz uma armadilha com um recipiente de água logo abaixo dela, com detergente. O inseto vem, vai lá, ele caiu na água, afundou, morreu. Caiu na água, afundou, morreu. Então você tem mais um controle com feromônios. Então, assim, você tem uma infinidade de controles. Você pode dizer, eu não vou trabalhar com químico, mas você pode trabalhar com inseticida linha verde, que de certa forma são essências vegetais inseticidas, né? Você tem o óleo do nim, você tem a essência do óleo dos citros, você tem a citronela, você tem extrato de alho, você tem aí a cauda sulfocálcica, que é desalojante, então é infinidade, entendeu? Então, assim, você tem que usar todos. E se lhe é muito ruim trabalhar com o produto químico, você usa todos menos o químico, mas entendendo que você tem que conhecer a praga. O dano que ela pode causar pode ser muito rápido. Você dormiu, uma mariposa, uma borboleta pousou na sua planta à noite, à tardinha, você foi dormir, acordou no outro dia, a lagarta já fez estrago na sua folha lá. Entendeu? Então, assim,
é uma coisa que você não percebe. Por isso que eu digo, a olhar todo dia, chegar lá, identificar, olhar para cada uma, você consegue perceber, né? E assim, não custa nada. Você tem hoje mais ou menos 10 pragas de importância agrícola. São praticamente essas 10 pragas que atacam nossas plantas, entendeu? Percevejo, sugador, cigarrinhas, sugador, é, o bicu, o pulgão e a cochonilha, sugador. O ácaro, ele raspa a superfície da folha e bebe. Então ele é lambedor, né? Aí você tem as larvas de borboletas e de coleópteros, que são as brocas, mastigam, aparelho bucal mastigador. Você tem gafanhotos, ninfas, que mastigam. Então, você identificando esse aparelho bucal e o dano que ele causa, você vai ter um instrumento melhor para definir qual controle que você vai usar naquele momento, né? E aí você tem uma infinidade, né? Então, assim, eu acho que o controle biológico veio, né, numa necessidade grande quando tudo estava caindo na, na falta de eficiência, porque se aplica tanto para combater pragas, porque o ambiente está desequilibrado, que aquela praga começa a ficar resistente, ganha resistência. Aí você aplica cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E essa molécula química vai no alimento. Então hoje o mundo deu um freio e disse, ó, se virem, vão arrumar uma forma de controle que cause menos dano ao ambiente e ao ser humano. E aí veio o controle biológico, né? E aí isso hoje é uma ferramenta maravilhosa. Assim, eu uso aqui, mas como eu disse, eu uso tudo. Eu uso o controle químico quando é necessário, eu uso o biológico, eu uso o mecânico, eu uso o cultural, eu uso até manual. Eu tenho uma plantinha pequenininha, identifiquei lá, por exemplo, pitangueira, nasce umas verrugas, né? O pessoal achava que algumas pessoas identificavam aquilo como um fungo. Aquilo nada mais é do que a larva de um díptero. A mosquinha vai, posa, a larva vai, entra, transforma aquela verrugazinha no nicho de alimentação e fica aquela bolinha. E aí ela vai, com pouco tempo, sai e vai praguear de novo. Aí o que você faz? Ela arranca a folha e dofinha ela. Então, é um controle mecânico. Eu fui lá, tirei a praga. Se for uma coisinha pequenininha, até isso adianta, entendeu? Por exemplo, quantas vezes eu não peguei folha de citros com água e um algodãozinho, limpei toda a fumagina oriunda da exudação da seiva da folha, que o pulgão foi lá, tirou, ela continuou, furou, ela exudou, a fumagina, um fungo oportunista, tá ali, pegou aquela solução açucarada e desenvolveu. Eu fui lá e limpei a folha, pronto, perfeito. Então, assim, controle é tudo, né? Controle é tudo, desde que você tenha consciência de entender que decidiu fazer o uso do controle biológico, ele não pode ser pontual. Ele não pode ser no momento que você viu o dano. Ele tem que ser preventivo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque muita gente acha assim, tô com praga nas minhas plantas. Vai lá e usa a Bovéria. Pô, vai demorar muito até preparar tudo e a coisa. Então, use sempre. Da mesma forma que a gente aduba sempre. Né? A gente não vai adubar a planta achando que ela está fraca. A gente vai ter que adubar ela sempre, porque ela vai ter que estar bem sempre. Né? Faz parte da saúde da planta, tanto nutrir quanto ter defensivos para não ter pragueamentos e tudo mais, né? Então, cara, a gente falou sobre os tipos de pragas, né? Tu falou alguns tipos aí, até questão de aparelho bucal e tudo mais, né? Alguns tipos de dano que acontece. Um momento que se inicia o controle ficou bem claro, né? É sempre, né? Começa ontem e continua forever. Assim, uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais detalhista, ela vai perceber que determinadas épocas do ano eu tenho uma incidência maior de praga. Que momento é esse? Você imagina, aqui no sertão não, aqui no sertão é praticamente verão o tempo todo. Quando eu tenho condições de clima diferentes, são períodos muito pequenininhos. Então, assim, por exemplo, a primavera aqui não dura mais do que 30 dias, e olhe lá. Então, assim, em regiões que você tem as estações mais definidas, e você pode perceber o aumento das horas de incidência solar, o aumento da temperatura, isso normalmente é observado
pelo desenvolvimento da planta. Ela brota mais, ela emite flores, e aí é um momento que ela está produzindo muito aminoácido, está produzindo muitas substâncias azotadas, e os insetos percebem isso, e vêm por conta disso. Então, se você é uma pessoa mais detalhista, sabe que mês tal eu começo os dias serem maiores, a duração do dia ser maior e a temperatura também. Aí nesse momento, naturalmente, eu começo a ver mais cochonilha, mais pulgão, eu começo a ver mais borboleta andando por cima do meu viveiro. Então, se você identifica que em determinada época do ano você consegue perceber essas pragas, você sabe que um mês antes é a tomada de decisão. Não é? Um mês antes eu vou começar o controle biológico, se você não quer fazer constantemente. Não é? Por exemplo, nos momentos frios, nos climas frios, tanto a planta diminui seu metabolismo, quanto o inseto também diminui o metabolismo. Não é? Ele paralisa, mas não quer dizer que ele não esteja causando dano, ele precisa se alimentar, e o alimento dele é a planta. Então, você vai observar, por exemplo, outras pragas, fungos, né? Alguns fungos nas folhas, fungos de raiz, insetos do substrato. Você vai começar a observar outro tipo de praga. Então, você começou a perceber que em determinada época do ano a temperatura caiu, os raios, o dia diminuiu, e a planta travou, começou a metabolizar menos, aí você percebe um dano de praga, você vai, um mês antes, começa a trabalhar com um controle biológico específico para aquilo, entendeu? Então, assim, uma pessoa mais atenta, ela consegue perceber a distinção das épocas, as fases e as pragas que acometem suas plantas. E aí, pelo menos 30 dias antes, começa o controle, entendeu? É uma tomada de decisão pelo clima, né? Então você pode fazer isso. Sei. E daria então para fazer tipo um calendário, dependendo do microclima. Com certeza. Você bota lá de janeiro a dezembro, né? E aí você analisa por trimestre, né? Porque, como ele disse, às vezes a praga, o dano dela é muito violento. Se você botar o período de incidência dela muito grande, deixar você tomar a decisão um período muito, muito curtinho, você já perdeu. Então, assim, trimestralmente, ou de 2 em 2 meses, você faz a análise. Ó, desse mês, eu percebi, de janeiro a fevereiro, eu percebi um sol quente, eu tenho muito pulgão, eu tenho muita cochonilha, eu tenho algumas cigarrinhas, alguns percevejos. Aí você sabe que dezembro, ou quando começou a época do verão, novembro, outubro, setembro, aí você começa a fazer o controle biológico, entendeu? Você começa a aplicar uma Bovéria baciana ou um metarrizo, né? E aí começa a fazer a pulverização. O produto comercial hoje, você encontra, assim, aqui é uma região agrícola, então eu encontro facilmente nas casas. Mas quando você entra com um produto Bovéria baciana na internet, até americanas.com tem. Entendeu? Então, assim, hoje não está tão difícil, né? Não está tão complicado para se achar, mas assim, você consegue, né? Você consegue fazer essa aquisição, né? E trabalhar com as estratégias que nós temos em casa, né? O que você pode produzir em casa que seja repelente, né? O pessoal se espanta quando eu digo, você pega 100 ml de leite integral, bota num litro d'água e pulveriza a planta. Pronto, um repelente da melhor qualidade, não fica nada no outro dia. Então, assim, você não consegue... Oi? É fungicida também, né? O leite. É uma maravilha, entendeu? É uma maravilha. Então, assim, você pode usar isso, né? Que são estratégias que vão lhe dar o tempo de você conseguir aquele produto para aplicar, entendeu? Porque, infelizmente, assim, hoje, com essa ideia do controle biológico, começar a invadir os pomares, os viveiros de bonsai, fatalmente e rapidamente, esses produtos vão estar disponíveis nas lojas, né, de produtos específicos para bonsai. Eu acredito que a Forte já deve estar com alguma coisa nesse sentido, né? É uma empresa maior, voltada para a parte de paisagismo, de ornamentais, então ele já tem alguma coisa, mas não vai ser difícil encontrar em pouco tempo, entendeu? Não vai ser difícil encontrar. Boa.
Tá legal. Então, se sobrar tempo, não acho que não vai sobrar, a gente fala alguma coisa sobre o químico, né? Que eu acho que Beleza. como a gente começou, né? Porque não vai dar, acho, muito tempo. Então a gente falou aí também sobre o controle, então o biológico, né? O que usar? A Bovéria, e esses produtos que a Caldas Focalska, que é fácil de encontrar, Aham, né? aham. O leite é 100 ml em 2 litros de Um água, né? litro. Em um litro. Em 1 de É. água. Aham. Você tem Tem, fumo de rolo, tem extrato de pimenta, também usam? extrato de pimenta, você tem extrato de alho, você tem um fumo de rolo, detergente neutro, você tem o leite, você tem o NIM. Para quem não consegue o óleo de NIM, mas tem a árvore próxima à sua residência, pega uma quantidade boa, machuca bastante, coloca num balde, bota uns 10 litros, deixa dormir de um dia para o outro. No outro dia você tira, coa e aplica aquela calda. É repelente também. Você não vai ter muito da substância azadiractina, mas você vai ter o efeito repelente, entendeu? Aham. Então, Eu, você tem eu vi, infinidade. eu tinha numa época, um óleo de nim, e ele tinha extrato de crisântemo, pimenta, tinha um É, monte de coisa, é, e o que ele mais tinha era o nim, mas tinha o cheiro. é, Eu acho que o pessoal, porque eu acho que é mais caro. Antigamente também o nim vinha tudo, se eu não me engano, era Índia, né? é. É aquilo que eu lhe disse, ó. Com a exigência de moléculas ou tipos de controles diferentes do químico, aquilo que era feito em pequenas quantidades ou não era levado a sério, hoje tem uma posição no mercado muito grande. Então, por exemplo, o óleo de nim, desde a época de faculdade que eu ouço falar, azadiractina índica, papapá, é feito para isso, e não tinha nada efetivo. Hoje já tem produto comercial de empresas de produção de controle de inseticidas e agroquímicos, né? Que produzem inseticida à base do NIM, entendeu? É, o Azamax é um produto comercial que é feito com a molécula da azadiractina. E ele não é só repelente, ele mata também, entendeu? Entendi. E isso daí, Função por conta disso. uma coisa, deu uma travadinha agora, deu, foi. Uma coisa que é importante, esses tipos de, tipo óleo de ninho e tudo mais, pode também matar a abelha? O Bruno perguntou aí, eu achei bem importante esse tópico. Veja só, veja só. Alguns controles são específicos, outros são generalistas. A abelha, quando ela vai na planta, ela vai especificamente na flor, né? Quando você aplica um inseticida sistêmico, ele vai estar dentro da seiva da planta. E aí ele vai para todos os tecidos, inclusive o pólen. A abelha vai lá, se alimenta do pólen, ela morre. O óleo de nim também é nocivo na planta. Por exemplo, aqui na nossa região já tem movimentos feitos pela própria universidade, pela Univácio, na diminuição da utilização do NIM como quebra-vento, porque está matando com as abelhas aqui. Entendeu? Olha Então, só. assim, causa dano, sim. Se você usa indiscriminadamente, você vai matar a abelha, sim. Agora, como alguns controles eles são um pouco específicos, você não vai causar dano à abelha, entendeu? Por exemplo, o Bovera baciana, ele vai atacar em coleópteros, como broca do coqueiro, broca da banana, alguma lagarta que esteja lá, vai atacar ácaros, vai atacar cochonilha, vai atacar pulgão, pode contaminar uma abelha, mas numa frequência muito pequena, a gente não vê isso. Na realidade, eu não tenho pesquisas aqui com resultados Tá, significativos de que o controle biológico afeta as abelhas, entendeu? tá. Eu tenho uma pergunta que até está meio fora do que porque é bem importante. Muita gente me pergunta e eu já tive vários problemas com isso aí. Com a Bougainville, tu sabe Hum, que eu tô tendo problema com broca, né? E a gente uhum, está trabalhando em cima disso daí. Mas existe um uhum, outro problema com Bougainville, eu gosto muito de trabalhar com Bougainville, tenho vários, uhum. que é o
a folhinha dela enruga toda, se torce toda, e é uma encrenca acabar com aquela praga ali. Então, eu já pesquisei um monte sobre isso, e um monte de gente fala que o que pode ser, mas ninguém diz o que é. Eu não sei se tu já teve essa experiência. A folha fica, parece que toda enroladinha mesmo, toda em espiral, e tudo, as brácteas. Quando você abre ela, você vê uma teiazinha por dentro, Não feita sei. uma sedazinha. Eu nunca vi isso. Eu sei que eu tive que usar na época, até fiz um vídeo sobre isso no canal. Eu usava fungicida, usava acaricida, inseticida e fazia desfolha toda Ó, logo seguida, 3, 4 vezes para poder liberar, porque senão, cara, não dava jeito. olha, veja só, possivelmente pode ser um ácaro e possivelmente pode ser um trips. Eles têm a forma de alimentação semelhante. O trips, Tá, ele raspa a folha para beber a seiva. tá, Onde mas ele não é raspa? o trips é aquele insetinho pretinho que dá na figueira, né? Mas tem de tamanhos, tem um bem pequenininho, entendeu? Então, assim, o que pode ser que enrola a folha? Quando ele lesiona a folha, o tecido vegetal cresce, mas aquela parte que morreu não cresce. Aí é como se fosse, imagina, você querendo crescer, é uma coisa ali puxando de volta, entendeu? Então, a folha expande, aquela parte lesionada não cresce, aí a folha enrola, né? O ácaro pode fazer isso. Por isso eu perguntei se você vê alguma teia, alguma seda. Porque como o ácaro é da família das aranhas, né? Ele produz uma determinada sedazinha, um fiozinho. Se você identifica aquilo dentro da estrutura, aí você já sabe que é ácaro, tá certo? Tá. Se não aparece isso, pode ser um trips, né? Que ele raspa e a folha ela fecha. O que é que você pode fazer? O Bovéria baciana resolve, porque ela é eficiente contra ácaro e contra o trips, né? Agora, é como ele disse, se o dano é significativo, é muitas folhas e muitos ramos, você usa um sistêmico, entendeu? Tá. Aí você usa o Actara, por exemplo, que é eficiente para os dois, Boa, beleza? boa, boa. Então a gente falou aqui então do Actara, controle químico, né? O Uhum, controle biológico, já falamos vários sobre o controle mecânico, que é uhum. no visão mesmo. A gente vai lá e vai tirando. Tem alguma coisa para acrescentar ou Não, beleza. Assim, tá, é como eu o disse, é controle muita informação. É tem muita muita. informação. Se a forem surgindo perguntas, eu vou respondendo. Pois é, eu queria até pedir desculpa, o pessoal está fazendo pergunta, mas eu sei que eu não vou conseguir botar para responder essas perguntas, porque o básico do básico é muito mais do que uma hora, e a gente vai tentar fazer isso aqui em uma hora, né? É, É complicado. O controle cultural, o que vamos seria? lá, vamos lá. É, Nós estamos faltando 7 minutos para acabar nossa live. beleza, veja só. Às vezes você produz você cultiva alguma planta que ela produza alguma substância repelente. Também pode ser usado como controle cultural. Ou você utilizar uma determinada espécie resistente àquela praga. É um controle cultural, entendeu? Então, assim, o controle cultural é você lançar mão do artifício de ter plantas resistentes, melhoradas geneticamente, né? Aí você tem um controle genético, mas é um controle cultural. Eu estou botando ali uma cultura que sofreu um melhoramento e a praga não gosta dela. Ela bate ali e vai embora. Eu tenho utilizado aqui intercalado. Eu nunca boto plantas que têm a mesma característica junto, né? Por exemplo, eu estou com um problema grande. Eu estava com um problema grande com ácaros nas espinosas. O que é que eu fiz? Eu botei a espinosa todinha para um lugar e voltei as outras plantas mais para outra bancada. Por exemplo, eu comecei a perceber que onde eu tinha espinosa no meio das outras plantas, umas rosas do deserto que eu tenho começaram a aparecer os danos. Na pitangueira começou a aparecer o dano. Lá na eu fiz umas mudas de baobá que ficaram até bonitinha, começou a aparecer o dano. Aí eu disse, tem uma praga geral aqui. Aí eu pulverizei o Bovéria, apliquei um sistêmico antes, depois botei o Bovéria e botei para longe e separei elas. Pronto.
A bancada onde não tem mais espinosa, ninguém mais tem problema. O problema são as espinosas, entendeu? Então, Olha, assim, a distribuição dessas plantas é importante você identificar, porque às vezes a praga é específica dela, mas ela tá ali no meio cheio de gente dando sopa. Ela, vou lá comer, entendeu? Ela tá querendo se alimentar. Tem a fonte de alimento dela. Tem uma que não é específica, mas ela se alimenta, pronto, ela vai proliferar. Então, isso também é um controle, uma forma de controle, entendeu? Sim, tá. detalhe que a gente não comentou. Hum. O controle químico e o controle biológico pode ser usado junto. O inseticida vai acabar com o inseto predador. O acaricida vai acabar com o inseto, com o ácaro predador? Vai. Então, a decisão é como ele disse. Você tem que identificar o momento de entrar com um ou entrar com o outro. Se decidiu pelo biológico, você vai fazer 90% de controle biológico. Agora, identifiquei que o dano é muito drástico, separo aquelas plantas e vou fazer o controle químico nela. Porque o biológico vai demorar a ter efeito. Entendeu? Por exemplo, me perguntaram se a bovéria ataca a planta. Não, são fungos entomopatogênicos. Só vão atacar insetos. Nem você, ela faz mal. Então, vou aplicar ali na planta, em tudo quanto é canto. Não vai fazer mal a insetos, a animais, a você, a outra planta. Você vai atacar só a praga, certo? Mas se você aplicar um fungicida, um abraço. Ele vai embora. Entendeu? Então, assim, o controle químico, ele não distingue nada. Ele não distingue benéfico e maléfico. Ele vai matar o inimigo natural também, entendeu? Então, por isso que o controle químico hoje, ele está sendo pensado de uma forma diferente. Para você ter uma ideia, existe uma molécula química chamada piretroide, né? E essa questão de controle de pragas aqui, ela é tão séria que já falamos aqui em Petrolina em biopirataria. Como é que uma praga é identificada na Califórnia e com menos de 30 dias ela já está em Petrolina? Puta que pariu, um ácaro não voa o Oceano Atlântico para chegar aqui não, amigo. Isso é trazido dentro de bolsinhos de pessoas que vêm com o único objetivo de quebrar a nossa produção agrícola. Isso acontece muito. Então você imagina que uma praga dessa, né, que você identificou, você tem que fazer o controle químico dela. Você separa e vai fazer o controle químico em outro lugar, entendeu? Então, assim, é importantíssimo identificar isso. Outra coisa que eu falo, que é uma responsabilidade das pessoas que coletam plantas. Às vezes, trazemos para dentro do nosso viveiro uma praga inusitada, que nunca apareceu em viveiro de ninguém, mas está lá na caatinga, no ambiente da planta, convivendo naturalmente com seu controle natural, entendeu? E aí trazemos a planta sem nenhum cuidado prévio e botamos ela no nosso viveiro. Pronto. Começamos a fazer amizade com o capeta. Vai destruir tudo. Então, assim, eu já até dei algumas sugestões. Leva um pouquinho de um inseticida uma semana antes de coletar, pulveriza a planta que tu quer coletar, já dá uma diminuída no potencial inicial da praga, entendeu? Depois você vai lá, coleta, deixa ela em quarentena e faz outra pulverização até que você introduza ela no seu pomar, entendeu? Então, assim, às vezes trazemos a praga porque não temos a consciência disso, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. A gente já tem que se preocupar com a própria coleta, o amador, na forma de ser realmente possível de várias formas. Se a planta realmente vale a pena, se é um material que vale, se você tem todas as... pode tirar de forma legal e tudo mais. Isso. E ainda mais isso aí que eu nunca realmente pensei, que a gente pode fazer algum patológico. Falta 1 minuto. Beleza. Igual a você, eu tenho outro camarada que eu considero muito como meu guru. O nome dele é Luiz Galvão, Lula, Mestre Lula. Mestre Lula diz, Fernando, eu vou na Caatinga por anos atrás de plantas. E observei que a espinosa muito destruída, é por causa da seca. Não, é o ácaro acabando ela lá. E aí você vai, coleta e traz aquilo para dentro do seu viveiro. Meu amigo, então trouxemos o problema para dentro de casa, entendeu? Então, essa identificação ela é muito importante. Vai coletar, tem uma planta que lhe interessa, leve um inseticidazinho, pulverize lá no campo, na semana que vem vai buscar ela. Não leve naquele dia, não. Também ao chegar, pode deixar ela fazer uma mini estufa, deixar ela numa mini estufa. Uma quarentena.
Cara, de coração, muito obrigado mais uma Tamo junto. vez. Tamo junto sempre. E precisando, eu tô aqui. A gente tem aí 10 segundos, mas esse 10 segundos é mentira. Um grande abraço. Quiser falar alguma coisa? Beleza, agradeço a todos a atenção, espero